para esta conferência nós pensamos um pouco diferente, juntamos os grupos em eixos, por exemplo, segurança alimentar, segurança hídrica, energética, dimensões humanas e economia, biodiversidade, e de forma que isso integra um pouco melhor o INCT, porque na verdade o INCT é como uma rede de pesquisas, não? E envolve todo o Brasil, basicamente. Os temas integradores, eles refletem um desafio a mais dentro do desenvolvimento da ciência. E esse desafio está associado a justamente como todos os elementos naturais, físicos e sociais, como é que eles, na realidade, se interrelacionam no próprio desenvolvimento da pesquisa. Ficou claro que o INCT articulou uma rede importante de pesquisa no Brasil, com várias ramificações na América do Sul e também em vários outros países, América do Norte, Europa, Ásia. Ficou evidente que o INCT trouxe muita coesão entre equipes interdisciplinares de pesquisa, equipes que provavelmente, se não fosse o INCT, nem se conheceriam e não estariam realizando pesquisa colaborativa do melhor nível internacional. Acho que nesse contexto mais moderno, né, o mais recente de se trabalhar em rede, não se trabalhar focado exclusivamente na disciplinaridade, mas na interdisciplinaridade, um evento desse porte é extremamente bem-vindo. É importante quando você tem um grupo de pesquisadores, estudantes, jornalistas, muita gente de diversas, as ONGs, terceiro setor privado, discutindo o tema, né? Antes era só uma atividade, um hobby de pesquisador, agora não, né? Pesquisador e professores universitários. Agora não, tem mais gente participando disso, é um problema da sociedade. Então, na verdade, quando você pensa bem, as mudanças climáticas permeiam todas as áreas, né? Então, essa interdisciplinaridade é importante. Então, como que você faz? Do ponto de vista de pesquisa, você tem que estar agregando pesquisadores de diferentes áreas e que os tomadores de decisão que estão presentes aqui, ou que eventualmente possam acompanhar o que foi colocado aqui em termos de ciência, possam usar essa informação para facilitar decisões que venham a afetar a sociedade como um todo. As mudanças climáticas, elas trazem uma ameaça tão grande dentro da crise ambiental, que já é grande, que só tem saída se formos capazes de, mudando de postura, mudar a estrutura. E o que isso significa? Significa que a gente não tem como continuar reproduzindo essa mesma forma de consumir e de produzir. Nós temos que ter mais compromisso. Compromisso com a energia limpa, renovável, segura, diversificada. Compromisso em aumentar a nossa produção agrícola, mas sem que isso signifique mais destruição da biodiversidade, mais pressão e contaminação do solo e dos recursos hídricos. Hoje nós somos 7 bilhões. Pelas tendências, nós podemos ter em 2050 9 bilhões. Isso é muita gente que está precisando de mais comida, mais água, mais espaço, mais área urbana. Depois da mudança climática, se nada for feito, ela também está aumentando a instabilidade da produção agrícola, com esses fenômenos climáticos extremos, ou chove muito, ou tem secas mais prolongadas. A gente começou então a ver de que maneira que isso iria impactar a produção de alimentos do Brasil e de que maneira que a gente pode começar a pensar mais rapidamente, inclusive, em como evitar isso, essa possível falta de alimentos que pode vir a ocorrer se for mantidas as condições de produção que nós temos hoje.
nós vamos ter que trabalhar demais a adaptação, muito, muito. Não basta só estudar e encontrar o problema, é preciso transferir as soluções do problema. Então, no Brasil, o nosso modelo, juntamente com outros modelos, indicam que a região amazônica e a região nordeste devem ter uma substantiva redução da chuva. Então, em termos de vulnerabilidade, por exemplo, a região nordeste, que elegeu historicamente a água como sendo o elemento de emancipação, é uma região muito vulnerável, porque eles terão menos. E a água vai ficar mais cara, mais quente, evapora mais rápido. Se houver, por exemplo, uma redução na precipitação, uma redução de 20%, 30% na precipitação anual, você diminui a disponibilidade de água e, evidentemente, vai haver um problema relacionado aos usos dessa água pela população. A mudança do clima, ela tem efeitos em diferentes direções. Um problema possível é mudança no regime de chuvas, afetando a geração hidrelétrica. A geração de energia no Brasil precisa cada vez mais buscar a diversificação, a geração distribuída. O Brasil tem a maior área de insolação do planeta. Investir em energia solar em larga escala, energia eólica. Esses investimentos têm aumentado, mas não na proporção que deveria aumentar. Não podemos ficar dependente dos reservatórios de água. Em termos de radiação solar, o Brasil possui, apenas considerando as áreas degradadas, são áreas que não podem ser aproveitadas para a agricultura, ou se puderem ser aproveitadas, elas dependem de um investimento muito grande. Se nós colocássemos painéis fotovoltaicos nessas áreas, nós teríamos uma energia injetada na rede elétrica que seria 4 vezes a demanda de energia do país. O que nós temos de batalhar é para mudar atitudes, mudar hábitos e mudar os investimentos para que uma sociedade mais sustentável possa se desenvolver. Também um outro aspecto que deve ser considerado é o seguinte: as mudanças climáticas podem afetar a qualidade da água servida à população, e a qualidade da água de abastecimento, a qualidade da água de recreação, porque com o aumento das temperaturas pode ocorrer o crescimento de organismos indesejáveis que vão impactar a qualidade da água, os custos do tratamento vão aumentar bastante e, consequentemente, haverá um processo de degradação, toxificação, que pode afetar a saúde humana. Dessa relação entre clima e saúde, nós temos enfatizado muito a questão das vulnerabilidades, as diferentes vulnerabilidades. As ondas de calor afetam um tipo de população, as doenças transmitidas por vetores, como a dengue, a malária, afetam outro tipo de população. Derivado da dengue aparece zika e chikungunya como 2 grandes ameaças também relacionadas a questões climáticas. As mudanças climáticas afetam ao ambiente, à terra, ao suelo, ao aire, à biodiversidade e à água, mas afeta também a los seres humanos. Así que la seguridad humana analiza el impacto de todos los fenómenos de mudanza climática sobre los diferentes grupos sociales. O tema Dimensões Humanas é uma categoria que foi criada para as pesquisas que lidam com o social, parte social, política, essas dimensões da problemática de mudanças ambientais globais.
Há muito tarefa participativa para avançar sobre conceptos culturais e sociais que temos todos, ¿no? Há que trabalhar muito na percepção do clima que têm as pessoas. O nível médio do mar está aumentando, a gente tem uma série de estações já instaladas no Brasil há muito tempo, mas há outros efeitos, né, que estão associados às mudanças climáticas, como por exemplo a acidificação dos oceanos, a perda de habitats de muitos desses organismos que vivem em diversos ecossistemas da costa brasileira. Então a biodiversidade que está em risco é uma biodiversidade que a gente também não conhece, né? Então esse é outro elemento de responsabilidade enorme que nós temos na mão. Então a biodiversidade tem desde o estudo mais clássico, mais básico da dinâmica de população ou distribuição de espécies, até estudos um pouco mais contemporâneos, né, que olham para a questão de serviço ecossistêmico, né? Aí a relação da biodiversidade com as ações humanas no entorno, né, ou associados a ela. Um outro aspecto que também está sendo estudado, mas ele é bastante difícil de implementação, é saber quantificar o valor da floresta preservada. Quer dizer, quanto vale, em termos financeiros, o valor de uma árvore que não foi cortada ou não foi desmatada. Tanto para o clima do Brasil e do mundo, como também para a questão do ciclo da água. Realmente, né, os dados, né, que a gente tem coletado em termos de emissão mostram uma queda bastante significativa de queimas, né, da floresta da Amazônia, mas existe um acréscimo tanto na parte de energia como na parte de agricultura. Tem a parte de combustível fóssil, então a gente está aumentando a parte de indústria e a parte de automóveis, né, da frota. Então, a frota está crescendo, está emitindo. Eu tenho a impressão que essa sociedade do carro, em que cada um de nós tem um carro, todos desejam ter um carro, ela vai se tornando inviável. Não é só pelo combustível, é também pelo próprio carro, que ocupa um espaço público enorme. A compreensão de que o clima está se tornando cada vez mais adverso nesse sentido de extremos, e que as cidades projetadas em 1900 não funcionam em 2000, porque elas tinham 1/10 das suas pessoas e contavam com serviços ambientais dos ecossistemas que estavam intocados. A não compreensão disso nos levará a uma condição muito ruim. Você tem muito poucas cidades brasileiras adaptadas às mudanças climáticas. Me fale uma. Qual é? São Paulo é? O Rio de Janeiro é? Não tem. Tem muito poucas cidades no Brasil que estão se preparando para mudanças climáticas e para realmente se adaptar a essas mudanças climáticas. O tema aquecimento global é um tema da sociedade. Então, quando essas pessoas vêm, perguntam, questionam, inclusive há posições que são antagônicas, isso é muito bom, né? Porque enriquece o debate e abre rumos de pensamentos e propostas de pesquisas novas. Se coloca questões políticas, questões sociais, questões de segurança hídrica, segurança alimentar, segurança energética, ou seja, vários dos pontos frágeis que a nossa sociedade tem e que o INCT acabou trazendo conhecimento científico, propostas de mudança e também de soluções para elas. Ao longo de sua existência, o INCT também foi talvez a rede de pesquisa mais relevante no Brasil para influenciar as políticas públicas
de combate às mudanças climáticas. O Brasil é um dos protagonistas mundiais no combate às mudanças climáticas. Isso tem muito a ver com a postura brasileira já desde a conferência COP15 em Copenhague. Ao mesmo tempo, nos coloca um enorme desafio de atingir os objetivos assumidos pelo Brasil de redução das emissões e também de buscar adaptação às mudanças climáticas. Os cenários de projeções futuras têm sido usados em estudos de impactos e têm tido uma grande repercussão no governo, porque a elaboração, por exemplo, do Plano Nacional de Adaptação, os relatórios do IPCC, o 5º relatório do painel brasileiro, usaram os artigos científicos que foram resultados do INCT. Ou seja, tem tido um grande sucesso. Eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente. Eu vim para essa conferência apresentar a elaboração do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Ele teve ampla participação da comunidade científica por meio de redes temáticas de especialistas. E dessas redes temáticas participaram também membros da sociedade civil e do setor produtivo. Então foi um plano que é o que a gente chama, inaugura uma metodologia de elaboração de política pública com base em colaboratividade. Falando do desafio que é passar para os formuladores de políticas públicas o melhor conhecimento científico disponível, de tal forma que ele seja incorporado. A terceira comunicação nacional do Brasil, a Convenção Quadro das Nações Unidas, foi um relatório elaborado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Foram feitos estudos de impactos e vulnerabilidades em setores chaves. Então, esses dados da modelagem, eles foram compartilhados com especialistas da área de recursos hídricos, da área de energia, da área de saúde, economia e biodiversidade, por aí vai. Uma outra componente importante da comunicação nacional que eu destacaria é o terceiro inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa. Esta conferência marcou simbolicamente um momento de conclusão da primeira fase do INCT, com grande sucesso, com grande mérito e uma contribuição científica importante para o desenvolvimento sustentável do Brasil.